Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, você aí que está procurando mais informações sobre o livro Bagagem de Adélia Prado. Preparamos uma videoaula especialmente para você. Então, eis aí a mulher, Adélia Prado. Quem é ela? Ela é uma mineira nascida na cidade de Divinópolis em dezembro de 1935, portanto tem mais de 70 anos, ainda viva. Teve uma experiência em 1950, uma experiência triste com o falecimento de sua mãe, algo que realmente marcou-a bastante, e ela mesma diz que é a partir deste momento que ela começa a escrever seus primeiros versos. Fez magistério, começou a lecionar, trabalhando aí com jovens, com crianças, e mais tarde ela se casa e vai ter 5 filhos, né? Isso em 1958. O que é que se esperava de uma mulher nesta época? Que fosse uma dona de casa, que se tornasse uma mãe totalmente dedicada ao lar e aos filhos. Mas não, ela junto com o esposo, com o marido, vão cursar a faculdade de filosofia e vão se formar, né? Ela vai começar a escrever textos em um jornal de Divinópolis mesmo, e assim ela vai começar a atuar mais fortemente na área das letras. Em 1976, ela publica este livro Bagagem, né? Um livro do gênero lírico, portanto um livro de poemas, tá? Depois desse ela vai publicar muitos outros livros, mas nós vamos nos concentrar no livro Bagagem. Este livro aí foi, se a gente pode dizer assim, apadrinhado pelo grande poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade. E quem ler os poemas de Adélia Prado vai perceber uma grande semelhança com o poeta itabirano, também mineiro, Drummond, né? Vamos aqui, vamos ler uma declaração de Adélia Prado a respeito deste livro Bagagem. Olha lá. Meu primeiro livro foi feito num entusiasmo de fundação e descoberta nesta felicidade. Emoções para mim inseparáveis da criação, ainda que nascidas muitas vezes do sofrimento. Então reparem aí que ela tem uma relação visceral, né, com a poesia. Ela não é uma escritora profissional no sentido mais pejorativo da palavra. Ela tem uma ligação com aquilo que ela escreve, né? E nós vamos reparar isso na poesia dela, que é uma poesia de tom confessional, de tom intimista, que lembra muito a poesia de Drummond. Olha lá, em seu poema Fluência, ela relatou a sensação da estreia no mundo das letras, né? O seu primeiro livro, Bagagem, publicado em 76. O meu alívio foi constatar que depois da festa o mundo continuava igual e a perplexidade que gerou Bagagem continuava intacta. Foi ver que a poesia não desertara de mim, né? Então aquele temor de depois de ver este livro lançado, que talvez ela perdesse a inspiração, mas ela teve a feliz surpresa de que isso não aconteceu, né? O que acontece? A influência do Drummond é muito grande na obra dela. Portanto, as características de Drummond serão também, em grande parte, características de Adélia Prado. Isso é importante, tá? Então, o tom intimista, confessional, autobiográfico, isso tudo está presente na obra dela. Na questão da forma, os versos livres, né, ou seja, versos sem uma métrica pré-definida, os versos brancos, ou seja, versos em que não há rima, também são características gerais da poesia de Adélia Prado. Contudo, no Carlos Drummond de Andrade nós temos aquela presença da angústia, do pessimismo. Na poesia dela não, na poesia de Adélia nós teremos mais um certo idealismo, uma ideologia voltada à conquista da mulher, né, do espaço da mulher, lembrando que ela é uma escritora
do século XX, né? As escritoras do século XX, como Raquel de Queiroz, Clarice Lispector e a própria Adélia, eram mulheres que estavam procurando, né? Lígia Fagundes Telles, eram mulheres que estavam procurando o seu espaço num universo praticamente de hegemonia masculina, né? Então ela tem essa visão de conquistar um espaço na poesia, nas letras, né? Que nós vamos ver refletida diretamente em alguns poemas dela. Tá? Mas vamos voltando aqui ao livro Bagagem. Quando você pegar o livro Bagagem, o primeiro texto que nós vamos encontrar é uma espécie de prefácio, embora ele não seja assim identificado, né? Esse prefácio é assim: Louvai o Senhor, livro meu irmão, com vossas letras e palavras. Ou seja, é um imperativo aí, né? O vocativo é livro meu irmão. Então, livro meu irmão, louvai o Senhor. Então, o livro se destina a louvar a Deus, né? Com vossas letras e palavras, com vosso verso e sentido, com vossa capa e forma, com as mãos de todos que vos fizeram existir, louvai o Senhor. E aí tem uma observaçãozinha, né, uma notinha da imitação do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, a quem devo a graça deste livro, né? A poesia de Adélia Prado é identificada com uma certa religiosidade, e é importante distinguir o sentimento de religiosidade de religião, né? São coisas diferentes. Então, vamos falar só um pouquinho de São Francisco para a gente entender um pouquinho essa espécie de prefácio aí. O São Francisco de Assis, ou Francisco de Assis, ele era um filho de um homem bastante rico, né, da cidade de Assis, na Itália, e ele, diante de um conflito interior, ele vai abdicar de toda a riqueza do pai e vai viver de maneira pobre e procurando restaurar a igreja da região de Assis, mesmo a igreja que estava toda destruída, porque ele teve uma espécie de revelação mística em que se pedia a ele que restaurasse a igreja. E ele pensou que era uma construção, e depois, mais adiante na vida dele, ele vai entender que seria a igreja católica mesmo. Mas ele não era um membro do clero, né? E ele vai desenvolver uma teologia própria, né? E essa teologia própria é perceptível no Cântico das Criaturas, que é um cântico composto por São Francisco. E o que ele apresenta para nós é uma visão diferente da teologia comum, em que existe uma espécie de hierarquia, em que Deus está acima de todas as coisas, e a criação divina, a terra, os animais, a vegetação, tudo que há nela, seria uma herança dada ao homem. Então, nessa hierarquia existe Deus, abaixo o homem e o restante da criação, né? A visão de São Francisco é uma visão diferente, em que o homem faz parte da criação, em que cada elemento, animado ou inanimado, faz parte da família do homem, porque em essência somos frutos, né, segundo São Francisco, do mesmo Criador. Então ele trata os seres como irmãos, né? Então ele fala do irmão Sol, da irmã Lua, as irmãs Aves, a irmã Flor, e por aí vai, né? Então ele tem uma percepção mística da vida, da natureza, né? E a Adélia Prado, ela tem essa referência aí clara, por ela mesma citada, do Cântico das Criaturas, né? Então, o que é o livro, este livro do qual ela fala? É a soma de gerações, né, da letra, da poesia, de tudo aquilo que está no universo, e conforme a sua capacidade de exprimir poeticamente
o que ela sente, ela vai concretizar isso, ela vai materializar isso no livro. Então este livro, sendo um livro de poemas, em que está aí implícito a ação e a sensibilidade dela como poetisa, ele é também uma espécie de louvação a Deus, tá? Então é nesse sentido, ela não tem aí um posicionamento religioso naquele sentido convencional, tá? Bom, então esse seria o prefácio, e aí nós teríamos a primeira parte, tá? Esse livro tem separado estruturalmente, ele é separado estruturalmente em 5 partes, né? Então a primeira parte, ela nomeia de o modo poético, né? Ou seja, nós já temos aí uma parte em que ela já nos deixa entrever que ela vai apresentar a sua forma de fazer poesia. Então nós já temos aí a metalinguagem, né? E aí mais um intertexto com um trecho bíblico, né? Chorando, chorando, sairão espalhando as sementes, cantando, cantando, voltarão trazendo os seus feixes, né? Escrito nos Salmos. A visão de Adélia em relação à Bíblia é como um grande livro de poesia, né? É uma obra poética, né? Lembrando que a Bíblia é escrita em versículos, ela se vale toda de uma linguagem metafórica, então é um livro de poesia. E a poesia não deixa de ser uma espécie de celebração, né? Os Salmos é um livro da Bíblia em que grande parte desses textos chamados Salmos, né, que são cânticos, são atribuídos ao rei Davi, eles têm todo um contexto. Então o que ela faz? Ela tira um trecho, ela descontextualiza esse trecho, e ao colocar aqui numa parte nomeada de um modo poético, ela permite um novo significado, né? Então ela ressignifica esses versos, né? E a gente pode entender da seguinte forma: chorando, chorando, sairão espalhando as sementes, né? Então é o processo de se fazer os versos, né? De se lançar as ideias. Cantando, cantando, voltarão trazendo seus feixes. Então é a colheita, né? No caso aí o livro. Então aquela história, ela se vale em muitos momentos, como ela citou antes, da sua dor para escrever, ou seja, são as sementes, chorando, chorando, né? E aí a grande alegria de ver a sua obra aí sendo organizada e publicada, ou seja, a colheita, né? Então, essa é a primeira parte, assim nomeada modo poético. Aqui nós colocamos um trechinho de uma entrevista, né? Para a gente entender melhor, segundo a própria autora, que história é essa, né, de religiosidade e tal. Olha lá. Você compara a experiência poética à experiência religiosa, né? Então, o repórter está dizendo isso a Adélia. Em que medida se pode dizer que elas buscam o mesmo? A poesia é uma espécie de oração? Na medida em que ambas nos conectam a um centro de significação não racional, isso é religioso. A poesia é oração, como um salmo é poesia, né? Então é esse tipo de religiosidade que a gente tem na poesia dela, né? É aquela expressão do ser que não tem uma explicação muito lógica, muito racional, mas que é sentido, né? É como a mística religiosa, é a mística da poesia. Bom, então agora a gente vai pegar aqui o primeiro poema do livro Bagagem. Esse poema é intitulado Com Licença Poética, né? A gente já pode fazer uma interpretação aí. Ela vai fazer neste poema uma intertextualidade com o poema de Sete Faces de Carlos Drummond de Andrade,
né? Então aí já se justifica o título com licença poética, ela está pedindo licença para usar, né, para fazer uma paródia e uma paráfrase, né, até certo ponto, com o poema, estabelecendo essa relação com o poema de Drummond. E também no aspecto dela ser uma poetisa, né, de procurar o seu caminho na poesia, lembrando que ela está entrando num universo masculino, né? Então ela está pedindo licença para fazer parte, né, deste ambiente aí. Então, com licença poética, e aí ela começa: quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira, né? A paráfrase é com a paródia é com: quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, me disse: vai, Carlos, ser goste na vida, né? Então agora a gente tem essa relação aí, um eu lírico que apresenta a própria autora, no caso do Drummond, um eu lírico que apresenta o próprio autor, vai, Carlos, né? Ele mesmo cita o próprio nome. Só que no poema de Carlos, vai ser goste na vida, vai ser errado, né? Vai ser alguém que não se adequa ao status quo, né? A sua sociedade. E aqui não, aqui ela tem não é essa angústia, não é esse pessimismo. Ela se vê numa posição de alguém que tem uma função de engajamento mesmo, né? Vai carregar bandeira, ou seja, vai conquistar seu espaço. E o anjo, né, que toca trombeta, né, ou seja, que anuncia um momento especial, é um anjo esbelto, né? Então ela tem uma visão aí que a gente pode dizer até positiva, né, da sua existência, né? E aí ela continua: cargo muito pesado para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Então, olha aí, a gente tem uma temática da Adélia Prado que é bastante interessante, que é a temática da questão de gênero, né? A questão da mulher. Lembrando que ela é uma mulher que está vivendo aí meados do século XX, um momento em que a mulher está passando por um processo de conquista, né? E em que se estabelece uma discussão do papel da mulher na sociedade, né? Então, lembrando que ela é alguém que vive uma época em que se esperava da mulher ser uma dona de casa, e ela tem uma atitude mais de vanguarda, de não somente ser uma professora, estudar filosofia, apesar de ter 5 filhos, mas também de querer, desejar muito ser uma escritora, né? Então ela está falando dessa mulher ainda. Agora ela saiu do campo da sua intimidade, Adélia, e entrou no campo da universalidade, né? Ela é uma mulher, né? Então ela está falando da mulher aqui, mas essa mulher é uma espécie ainda envergonhada, né? Uma pessoa que socialmente ainda tem muito a conquistar e é tímida ainda nos seus primeiros passos, né? Olha aqui. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir, né? Então ela entende que ser mulher nesta sociedade prevê que ela tenha de vestir determinadas máscaras, se preservar de determinadas situações, mas sem precisar mentir. Então ela transparece aí na sua poesia a sua intimidade, a sua maneira de pensar, sem, de certa forma, fazer muitas concessões, né, à sociedade em que ela está. E olha aí: não sou tão feia que não possa casar, né? Então aqui uma fina ironia que tem a ver justamente com o papel da mulher, né? A preocupação das mulheres antigamente, o que era ser mulher, o que era ter a sua feminilidade, era ter a possibilidade de se casar e ser mãe, né? Era como se a feminilidade se resumisse à maternidade, né? Então era muito importante para essas mulheres antigamente ter a beleza, essa beleza que ia resultar talvez num bom partido,
né? Então ela tem essa ironia. Não sou tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parto sem dor, né? Outra questão aí, né? A mulher tá, o gênero, né? A construção do gênero, o papel da mulher está sempre relacionado à ideia de que ser mãe é padecer no paraíso, ou seja, que o sofrimento faz parte de ser mulher, né? O parto com dor faz parte de ser mulher. Numa época em que a medicina está aparecendo aí com a possibilidade da cesariana, então a medicina está aparecendo com os avanços, né, com anestesia, e aí imagina a mulher poder escolher o horário do parto, escolher não sentir dor. Então, para nós, que é algo hoje, né, no século XXI, que não causa nenhuma polêmica, na época afetava muito a questão da feminilidade, né? Então era como se, para algumas mulheres, uma cesariana, um parto sem dor, era como se fosse ao tirar a possibilidade da dor, tirar também um pouco da sua feminilidade. Então, essa Adélia, ela é uma mulher que está vivendo este momento dessas polêmicas e está dividida, né? Então, justamente essa é uma questão muito forte na sua poesia, né? E ela continua: mas o que sinto, escrevo, né? Então, ela faz questão de indicar que ela não faz concessões no campo da expressão. Ela escreve. Nisso não há dúvida. Tá? Cumpro ou assina. Inauguro linhagens, fundo reinos. Né? Essa é a mulher. Né? A mulher é a célula da família. Ela que congrega a família. Né? Como a gente pode dizer, a mãe sempre sabe que o filho é dela. O pai nem sempre pode ter essa certeza, mas a mãe sempre sabe que o filho é dela. Então é da carne da mulher que surge a outra carne, né? São as linhagens, são as famílias. Fundo reinos. Dor não é amargura, né? A dor faz parte da felicidade de ter esse papel importante da mulher. Minha tristeza não tem pedigree, né? A tristeza dela não é nobre. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu avô. É a mulher, não é mais a Adélia falando, é a mulher, tá? Então, a mulher que sempre, desde tempos de antanho, né, até meu avô, desde das eras mais antigas, a mulher tem esse desejo de liberdade, de alegria, de autonomia, né? Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Então, mais uma vez, o intertexto com a poesia de Drummond, né? Mulher é desdobrável, ou seja, a mulher não precisa seguir a fatalidade, né? Não está escrito. Ela pode se reinventar. A mulher é desdobrável. Eu sou. Né? Então, eu, Adélia, eu sou mulher, eu sou esse ser desdobrável. Né? Então, aí nós já temos uma ideia de como é o fazer poético da Adélia e essa sua essa personalidade forte mesmo, né? Ao não somente escrever, como ter coragem de apresentar isso. Imagine, nós estamos falando de um livro que foi publicado em 1976. Né? Bom, este outro poema aí, um salmo, né? Lembrando que o salmo é um cântico, né? Então, olha lá. Tudo que existe louvará. Quem tocar vai louvar. Quem cantar vai louvar. O que pegar a ponta de sua saia e fizer uma pirueta vai louvar. Os meninos, os cachorros, os gatos desesquivados, os ressuscitados, o que sob o céu mover e andar vai seguir e louvar. O abano de um rabo, um miado, uma mão levantada, louvarão. Esperai a deflagração da alegria.
a nossa alma deseja, o nosso corpo anseia um movimento pleno, cantar e dançar. Te Deum. Bom, para entender esse poema, precisamos voltar àquela referência lá da teologia, né, do São Francisco, que é uma visão simples, né, de Deus. Deus está em todas as coisas e ao sagrado nas menores coisas. Por isso, tudo louva, né? Nesse poema de Adélia aí, esse salmo, que ela está fazendo uma referência direta, né, ao livro dos Salmos, ela está dizendo que Deus está nas coisas simples, né? Então tudo é uma louvação, né? Te Deum é um momento solene dentro da Igreja Católica destinado a cânticos também, né, de louvor. Então é isso, é como se a vida para ela, até nas menores coisas, fosse sagrada, quanto mais na escrita, né? Certo? Vamos aí para outro poema. Mais uma vez a questão da mulher. Grande desejo. Não sou matrona, mãe dos Gracos, Cornélia. Ou seja, ela não é a Cornélia, a mãe dos Gracos, né? Os Gracos aí, a família dos Gracos, uma família importante em Roma. Sou mulher do povo, mãe de filhos, Adélia. Né? Então olha aí o eu lírico, que é a representação direta da autora, né? É um eu autoral, né? Faço comida e como. Aos domingos bato o osso no prato para chamar o cachorro e atiro os restos. Quando dói, grito ai. Quando é bom, fico bruta. As sensibilidades sem governo. Então olha só que interessante. Ela está desmistificando aquela mulher que tem a sua, principalmente a mulher burguesa, né, que tem a sua obrigação social de se apresentar aí como uma espécie de pudores, né? Então ela está desconstruindo essa ideia. Ela está dizendo, ela como mulher, ela faz as coisas que talvez diriam, olha, isso não é coisa de mulher, né? Então ela bate o osso no prato para chamar o cachorro, atira os restos, ela manifesta, ela se expressa, quando dói ela grita, quando ela sente que é algo bom, ela fica bruta, a sensibilidade sem governo. Então você imagine aí, depois do almoço, aquela sobremesa, a sobremesa é gostosa, comeu a sobremesa, quer mais uma? Ela vai repetir a sobremesa, vai comer, quer dizer, fica bruta, né? Sensibilidade sem governo. Quando a convenção diz não, você não deveria pedir uma outra sobremesa. Ou seja, ela respeita aquilo que ela sente, né? Mas tenho meus prantos, claridades atrás do meu estômago humilde e fortíssima voz para cânticos de festa. Quando escrever o livro com o meu nome, e o nome que eu vou pôr nele, vou com ele a uma igreja, a uma lápide, a um descampado, para chorar, chorar e chorar, requintada e esquisita como uma dama. Né? Então esse grande anseio que ela tinha, né, de ser escritora, o sonho que ela tem, então é uma mulher que se permite sonhar e buscar o seu sonho. Lembremos que estamos falando de uma mulher meados do século XX, tá? É uma construção de gênero diferente do que tem agora. E ela tem esse sonho de escrever e ela está dizendo, bom, neste momento, quando eu vir o meu livro com o meu nome, então olha, é o sonho realizado, e o nome que eu vou pôr nele, o nome que eu vou colocar neste meu livro, vou com este meu livro a uma igreja, né? Provavelmente agradecer, né, pelo livro, por ter conquistado o seu sonho, a uma lápide, ou seja, a um lugar onde está enterrado uma pessoa importante, né, lembrando da família dela, a mãe dela, né, a um descampado,
para chorar, chorar e chorar. Então ela vai dar vazão, né, a todo a sua emoção, a todo o seu sentimento, e ela vai requintada e esquisita como uma dama. Ou seja, ela vai dentro daquilo que é o convencional, né, com aquela preocupação exterior. Mas ali ela vai dar vazão aos seus sentimentos. Bom, olha aqui agora outro poeminha dela, bastante simples e bastante profundo. Saudação. Ave Maria, ave carne florescida em Jesus, ave silêncio radioso, urdidura de paciência, onde Deus fez seu amor inteligível. Né? Ave é uma saudação latina, né? Não tem nada a ver com um animal. Né? Então, é uma saudação. Salve, é como se fosse salve Maria. Né? Salve Maria, que é carne florescida em Jesus. Tem muita gente que talvez pense ou interprete este poema como um poema religioso, uma saudação a Maria. Mas aí nós podemos pensar em Maria como representação da maternidade. Né? O que é a carne florescida em Jesus? É a carne dela que empresta sua própria carne para que nasça Jesus. Então Jesus é uma flor que nasce da carne de Maria. Então repare que aí nós não estamos falando de Deus. Nós não estamos pensando em Jesus como filho de Deus. Nós estamos pensando em Jesus como alguém que se formou a partir do corpo de Maria. Né? E a metáfora aí, florescida em Jesus, né? Que se desabrocha com Jesus. Ave, silêncio radioso, urdidura de paciência. Ou seja, onde o corpo da criança vai sendo urdido, vai sendo feito. Então nós podemos pensar aí no processo de gestação, né? Esse silêncio radioso é a formação de uma vida, onde Deus fez seu amor inteligível, ou seja, onde Deus fez que o seu amor se tornasse inteligível, compreensível. Tá? Então, do que é que está se falando aí? Do amor de mãe. Né? Quer entender o que é o amor mais puro, mais disposto ao sofrer, né, ao sacrifício? É o amor materno. Então, esta saudação nós podemos pensar em Maria, sim, mas sobretudo no aspecto da maternidade. Então, mais uma vez, a questão da mulher, da feminilidade, a questão de gênero também. Tá bom? Vamos aí para o próximo poema, que tem uma característica completamente diferente do que nós vimos até agora. Né? Poema com absorvências no Totalmente Perplexas de Guimarães Rosa. Né? Então ela está fazendo um intertexto explícito com o escritor Guimarães Rosa, um escritor da terceira geração modernista, que trabalhou muito com prosa, com realismo fantástico, sobretudo com uma linguagem muito própria dele, né, muito inventiva, com os chamados latinismos, estrangeirismos, barbarismos, ou seja, apropriação de palavras de outras línguas, mas também com os neologismos, né? Então a reinvenção da forma de se expressar e da escrita. Então o que é esse? Seria este poema com absorvências, né? Então é um poema que absorveu essa linguagem de perplexidade que é própria da obra de Guimarães Rosa, ou seja, uma espécie de imitação da linguagem roseana, né, de Guimarães Rosa. Né? Então nós vamos aí tentar compreender um pouquinho melhor esse poema. Pois,
no conforme miro e vejo e por dentro de mim, segundo o consentir dos desarrazoados meus pensares, é o brabo cavalo e as ventas arfando-se querendo ir. Né? Então nós temos um eu poético, que poderia ser a própria Adélia, que entra num processo de reflexão, né? Miro e vejo e por dentro de mim, segundo o consentir dos desarrazoados meus pensares. Então ela, neste universo seu íntimo, ela se depara com os pensares, né? Com os pensamentos desarrazoados, ou seja, que não são razoáveis, aqueles pensamentos meio caóticos, meio loucos, como um cavalo bravo, né? Que quer sair de dentro dela, né? Permanecido apenas no ajuste das leis do bem viver comum. Ou seja, é um eu poético em conflito. O seu interior é marcado por esses pensamentos desarrazoados, né? Que querem sair, que querem se expressar, só que são mantidos ali, são guardados pelas leis do bem viver, né? Então, é uma pessoa que é obrigada a mostrar uma espécie de comportamento social quando internamente ela está fervilhando, né? Por causa de uma total garantia se faltando em quem me as dê, né? Há de formas, ou seja, junto com formas, que entrego-as, assisto e assino. E o todo exterior desta minha pessoa recomponho. Então a gente pode imaginar aí, né, o poeta, o artista, com todo aquele universo seu interior, que precisa sair, que precisa ser expresso, e essa tentativa de negociar com esse universo exterior, que não admite muito essas loucuras do artista, o que ela faz? Para colocar o interior dela em trégua com o exterior, ela escreve, né? Ela escreve e assina. Então é a sua poesia. E quando ela faz isso, ela se recompõe. Não? Então ela dá equilíbrio para o seu interior, né? Só que isso não dura muito, porque o artista ele não se resume em uma obra apenas que ele faça, num só poema, num só quadro, o que seja. Porém chega o só sinal mais leve de que aquilo ou isso é verdadeiro, para a reta eu a limpar com meu brabo cavalo. Né? Ara que eu não nasci para a permanência desta duvidação, mas só para o ser eu mesmo, o de todo mundo desigual, afirmador e consequente, Riobaldo, o Tatarana, Ishi. Né? Então, o que ela está dizendo? Nesse jogo aí entre o eu interior e o exterior, a questão da dúvida, né? A permanência desta dúvida, ela não nasceu para isso. Ela quer ser ela mesma, né? Ou de todo mundo desigual, ou seja, diferente de todo mundo. Ela não quer se conformar às convenções, né? Ela quer se afirmar, né? Assim como Riobaldo o Tatarana. Riobaldo o Tatarana é uma personagem de Guimarães Rosa, do seu talvez mais famoso livro, Grande Sertão Veredas, né, em que este Riobaldo é um jagunço que tem um conflito interior muito grande, e aí essa referência do conflito interior, em que ele, num universo extremamente machista e violento, não pode dar vazão a isso, né? Então essa identificação do eu poético com esse Riobaldo no sentido da angústia, do conflito, de tentar equilibrar aquilo que se sente e que se pensa com aquilo que se pode ser dentro das convenções, das regras sociais do meio em que se está, né? E o Ishi, né? O Ishi é aquele sentimento, é aquela interjeição que manifesta a perplexidade, né? E aí fazendo mais uma vez um diálogo com o próprio título do poema, tá bom? Então veja aí que a poesia da nossa amiga
Adélia Prado não é tão simples assim, né? Agora mais um poema bastante bonito, profundo, e agora, ó José, né? Lembrando daquele poema de Drummond, E Agora José, né? Só tem um detalhe, o esposo de Adélia Prado se chamava José, né? Então nós temos aí uma característica autobiográfica mesmo. Agora, ó José, é teu destino, ó José, a esta hora da tarde, se encostar na parede, as mãos para trás. Teu paletó abotoado, de outro frio te guarda, enfeita com 3 botões, tua paciência dura. Então a gente já tem um perfil psicológico de um momento desse José, dessa personagem, que se encosta à parede de mãos para trás, com seu paletó, que o guarda de outro frio. Então esse frio aí já ganhou uma característica metafórica, já não é o frio que é sentido pelos 5 sentidos, né? Pelo tato, mas é um frio simbólico, né? Então imaginemos aí um homem duro, talvez triste, angustiado, né? E aí ela continua. A mulher que tens, tão histérica, que seria a própria Adélia, tão histórica, né? Que é a mulher, a questão do gênero aí, né? O que ela herda, o que é ser mulher, né? O que é a herança da construção de gênero. Desanima, né? Então essa mulher desanima. Mas, ó José, o que fazes? Passeias no quarteirão, o teu passeio maneiro, e olhas assim e pensas, o modo de olhar tão pálido, por improvável, não conta. Então pensemos aí num José angustiado, né? Que sai para dar uma volta, para tentar espairecer, né? Mas tem esse olhar pálido. O que tu sentes, José? O que te salva da vida é a vida mesma, ó José, e o que sobre ela está escrito, arrogo de tua fé. Então aí é esta mulher dizendo para o José, olha José, o que te salva da vida é a vida mesma, né? Então a gente pode pensar aí, imaginemos aí um momento em que nós estejamos naquele conflito, um relacionamento amoroso, por exemplo, em que nós somos contrariados, ficamos nervosos, brigamos, a gente fica pensando, nossa, por que eu estou perdendo meu tempo nesse relacionamento? Que sentido que isso tem para mim? Ou então no emprego, aquele emprego está desagradável, você fica pensando, o que me faz continuar nesse emprego? Né? Qual que é o sentido de eu continuar nisso? Então naquele momento que nós procuramos aquelas respostas, né, ela tem nessa sua visão poética, ela tem isso daí, ó, o que te salva da vida, desses momentos, né, de conflito, é a vida mesma, né, é o continuar vivendo. E sobre a vida está escrito, a pedido, né, arrogo de tua fé é o quê? Qual é a resposta que tem para você, José? E ali agora a relação com Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra, ou seja, os obstáculos fazem parte da vida, né? Então ela está entre aspas aí porque é uma citação direta, né, da pedra no meio do caminho lá do Carlos Drummond. E aí um outro trecho: tu és pedra e sobre esta pedra. É um trechinho aí do Evangelho, né, em que Jesus teria conversado com os discípulos, e Pedro chega a Jesus dizendo que as pessoas dizem para Jesus que ele dizem entre si que Jesus seria o profeta Elias, que haveria de voltar. E aí Jesus se volta para Pedro e pergunta para Pedro, e para você, quem eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, né? Cristo quer dizer o ungido, o Filho de Deus, né? O Messias. E aí Jesus volta-se para Pedro e diz, fazendo um trocadilho com o nome de Pedro, que em latim quer dizer pedra,
tu és a pedra sobre a qual edificarei a minha igreja, né? Porque a palavra de Pedro não teria vindo de Pedro, do raciocínio de Pedro, mas teria vindo do Santo Espírito, né? Ou seja, tinha um aspecto de revelação. Então é como se Jesus estivesse falando que a igreja de Jesus, a reunião, né? Igreja do grego eclésia, quer dizer reunião, a reunião de pessoas que se faria para aprender os ensinamentos de Jesus, o Evangelho de Jesus, se estabeleceria a partir da intervenção da revelação, né? Que seria do Santo Espírito, né? O Espírito que vem de Deus, né? Óbvio que essa é uma interpretação, mas o trecho é esse trecho bíblico, né? A pedra sobre a qual vai se assentar algo. E aí a questão: a pedra, ó José, a pedra, resiste, ó José, deita, José, dorme com tua mulher, gira a aldraba de ferro pesadíssima. O reino do céu é semelhante a um homem como você, José. Então, olha só, muito bonito. Então, o que acontece? O José, ele é o esteio de uma família. Ele tem filhos, ele tem mulher, né? Então, ele é essa pedra sobre a qual se assenta algo consistente. E é ele que dá unidade a isso. Então, José, a vida está dura, a coisa está difícil, são muitos obstáculos, mas seja resignado, né? Que o reino do céu é semelhante a um homem como você. Tá? Olha que coisa mais bela, né? Gira a aldraba de ferro pesadíssima. A aldraba é aquela argola grande que há em algumas grandes portas, né? Que serve para que a pessoa que chega bata a porta, e também, dependendo do caso, ela pode ser uma fechadura. Então, uma aldraba pesada que você gira para abrir uma porta. Aqui no caso, a metáfora é a porta do reino do céu, né? Então é aquilo que ele representa para as outras pessoas, é aquilo que dá significado não somente à existência dele, José, como à existência de outras pessoas, né? Então reparem aí que poesia bastante sensível, tá? Essa é a característica da primeira parte do livro, né? Bagagem. Agora a gente vai para a segunda parte, que é uma parte mais erótica, tá? Chama-se Um Jeito e Amor. E aí um trecho de um livro também bíblico, Cântico dos Cânticos, né? O Cântico dos Cânticos é um livro cuja autoria é atribuída ao rei Salomão, né? E o rei Salomão apresenta-se como rei que tem, na verdade, várias esposas, né? Ele é conhecido como, no cântico, ele é conhecido como o pacificador, e as mulheres são conhecidas como as pacificadas, né? Ele é pacificador porque ele teria a sabedoria, né? E a mulher teria os conflitos, as angústias, que seriam, de certa forma, domadas pela sabedoria dele, mas, sobretudo, pelas palavras dele de amor, né? Pelas palavras e pelos gestos de amor. Então, é assim que ele pacifica a mulher, tá? Então, olha lá, agora nós temos um trechinho. Confortai-me com flores, fortalecei-me, né? Então, é assim que pacifica, né? Que se pacifica o amor. Com frutos, porque desfaleço de amor. Tá bom? Então é isso daí é que vai dar o tom da poesia que vem adiante. Certo? Aí nós pegamos um trechinho também de uma entrevista para a gente ver a questão da mulher aí, né? Qual é o papel da mulher em sua obra? Quando ela se faz presente, você se refere às suas próprias experiências ou às experiências de terceiras? E agora a resposta de Adélia. Quando escrevo, não penso em papéis. Escrevo para exprimir experiências e sentimentos, que, se forem arte, deverão corresponder ao sentimento coletivo. Ou seja, se ela é verdadeira naquilo que ela escreve sobre si como mulher,
ela não deixa de estar expressando um sentimento coletivo da mulher, tá certo? Bom, e mais, qual o papel da mulher na construção do mundo? Primeiro, a resposta dela, primeiro, realizar o feminino em si mesma, daí decorre o resto, né? Ou seja, encontrar-se com a sua feminilidade verdadeira e não com aquela feminilidade estereotipada socialmente, certo? Então aí nós temos agora um poema já dessa segunda parte. Amor violeta. O amor me fere é debaixo do braço, de um vão entre as costelas. Atinge o meu coração, é por esta via inclinada. Né? Então, você imagina o que é você ser atingido por entre as costelas, debaixo do braço, até o coração. Né? Então, você imagina a dor. Então, nós temos uma visão aí do amor como algo que provoca dor, tá? Que fere. E agora olha que interessante aqui. Eu ponho o amor no pilão com cinza e grão de roxo e soco, macero ele. Né? Então você imagina como se fosse uma espécie de... Ela está preparando uma espécie de pomada, né? Macero ele, né? Então ela vai comprimindo, vai macerando, moendo, né, esse amor. Faço dele cataplasma, né, e ponho sobre a ferida. Então, o amor fere, chega ao coração, ela pega este amor e com ele ela produz uma espécie de medicamento desse cataplasma e põe sobre a ferida feita pelo próprio amor. Ou seja, o amor com o amor se cura, né? O amor se basta por ele mesmo. Ele traz em si a própria cura. Né? Bom, então aqui a gente está falando do universo mesmo, do sentimento amoroso. Tá? A serenata. Então, antigamente sabemos aí que era comum que os homens apaixonados fossem até as janelas para fazer serenatas para as moças por quem eles estivessem interessados, né? Então você imagine aí esse eu poético, que seria a própria Adélia, em sua casa, e de repente vai chegar alguém para fazer uma serenata. Uma noite de lua pálida e gerânios, né, com flores, ele viria com boca e mãos incríveis tocar flauta no jardim, né, fazer a serenata. Então é aquele homem que está cortejando. E nisso lembra o Cântico dos Cânticos, que é o homem cortejando, pacificando a mulher. Estou no começo do meu desespero e só vejo dois caminhos. Então ela sabe que ela vai receber a serenata, e qual que é o caminho que ela tem? Ou viro doida ou santa. Né? O que é ser doida? É extravasar os seus sentimentos. O que é ser santa? É procurar refrear, reprimir estes sentimentos. Eu que rejeito e exprobo o que não for natural, como sangue e veias. Descubro que estou chorando todo dia. Então, ela que rejeita qualquer coisa que foge do que é real, né, que for sangue e veias, descobre que está chorando todo dia. Então ela se descobre como uma mulher romântica. Ela que se quer realista, percebe que ela também tem o seu romantismo. Os cabelos entristecidos, a pele assaltada de indecisão. Quando ele vier, porque é certo que vem, de que modo vou chegar ao balcão sem juventude? Então olha lá. O balcão aí nós temos de imaginar o parapeito da janela, né? Então como é que ela vai se apresentar a ele sem a juventude, sem aquela beleza jovial, né? A lua, os gerânios e ele serão os mesmos,
né? Tudo continua a mesma coisa. Só a mulher entre as coisas envelhece, né? Então a mulher está submetida à ação do tempo e a beleza se perde. De que modo vou abrir a janela se não for doida? Ou seja, se expor. De que modo ela vai se expor, né? Como fecharei essa janela se não for santa? Então a gente tem a questão da angústia, da dúvida e um certo erotismo implícito, né? A questão da janela é de dar, abrir essa janela é se abrir para o amor, né? Se fechar para o amor, para as possibilidades que envolvem o relacionamento amoroso, né? Certo? Mais uma vez, a mulher, a canção de Joana d'Arc. Joana d'Arc é aquela jovem, praticamente uma pré-adolescente, que pegou em armas, né, na França e tinha, segundo se diz, contato com a Santa Catarina, se eu não me engano, e recebia ordens para guiar os soldados franceses contra os ingleses, né? Ela ajudou o reino francês na luta contra os ingleses, mas foi traída pelo próprio rei francês, entregue aos ingleses, que a acusaram de bruxaria e devolveram aos franceses, e aí ela foi queimada como bruxa, né? Depois de um longo processo terrível, né? Imagina uma jovem aí, coisa absurda. Então ela faz essa referência aí a Joana d'Arc. A chama do meu amor faz arder minhas vestes. Então a questão do fogo, né? É uma canção tão bonita, o crepitar. O crepitar são os estralos que o fogo provoca quando queima alguma coisa, que minha mãe se consola. Meu pai me entende sem perguntas, e o rei fica tão surpreendido que decide em meu favor uma revisão das leis. Então olha lá, provavelmente a gente pode pensar na questão da paixão, né? A chama do meu amor, né, que me faz arder, e a mãe dela consola, né? Então uma moça que está sofrendo mesmo, né, pelo amor que sente, né? O pai compreende a situação, né? Não faz perguntas, e aí o rei, e a gente pode pensar aí no amante, né? no pacificador, lembrando aquela história do Cântico dos Cânticos, né? Faz uma revisão das leis e decide em favor dela, né? Averigua aí as decisões que tomou e toma uma decisão em favor dela, certo? E aí lembrando do processo da Joana d'Arc, né? A brincadeira que ela está fazendo com o processo da Joana d'Arc. Tudo bem? Bastante coisa, né? E nós estamos ainda só na segunda parte. Muito bem. Agora, enredo para um tema, né? Ou seja, ela está apresentando uma ironia também fina, né? Um humor, um senso de humor. E ela vai apresentar uma história, um enredo, né? Para um tema. Vamos lá. Ele me amava, mas não tinha dote, né? Não tinha como pagar da família dela, dessa mulher, o que seria necessário para o casamento. Só os cabelos pretíssimos e uma beleza de príncipe de histórias encantadas. Então, imagine, era um homem muito belo, mas sem posses. Não tem importância, falou a meu pai. Se é só por isto, espere. Ou seja, eu quero a mão da sua filha. Se o problema é o dote, não tem importância. Espere que eu trago o dote. Foi-se com uma bandeira e ajuntou ouro para me comprar 3 vezes, né? Ou seja, ele foi conquistar, foi com a bandeira representando a conquista, né?
foi conquistar posses e voltou com bastante para 3 dotes. Na volta, me achou casada com Dom Cristóvão. Voltou e se deparou com um homem já ao lado da mulher amada, que tem o título de Dom. Se é Dom, é uma pessoa que tem posses, é de família real, né? Nobreza. Teve que se resignar. Estimo que sejam felizes, disse. Coitado. O melhor do amor é sua memória, disse meu pai. Demoraste tanto que, disse Dom Cristóvão. Então, o pai disse, olha, o amor é melhor é a memória. O Dom Cristóvão tentou se justificar para o outro, olha, você demorou tanto que eu acabei me casando. Só eu não disse nada, nem antes, nem depois. Então aí a gente tem um papel dessa personagem feminina, é um papel de resignação, de submissão à vontade aí do pai, à vontade do Dom Cristóvão, né? Então uma mulher sem voz, né? Então aí é uma questão de gênero também que ela está colocando para a gente, e nessa parte do livro é recorrente, tá? Esse tipo de apresentação da mulher submissa, a jovem que não tem como fazer escolhas, né? Que não tem autonomia. Agora esse aqui é mais libertário. Confeito. Quero comer bolo de noiva, puro açúcar, puro amor carnal, disfarçado de corações e sininhos. Um branco, outro cor-de-rosa. Um branco, outro cor-de-rosa. Seriam os sininhos, mas o branco também é referência ao açúcar e cor-de-rosa ao amor carnal, né? Questão do bolo de noiva, o que é que se metaforicamente a gente pode entender? Comer o bolo de noiva é ser a noiva e poder gozar da noite de núpcias, né? Que é o amor carnal. O açúcar é o carinho e o amor carnal é o sexo, né? Então aqui, de maneira metafórica, ela está dizendo que ela quer ter esta relação aí afetiva, tanto sexual quanto permeada de carinhos. E aí o confeito como algo que dá prazer, né? Então reparem, ela é uma mulher que está expondo uma poesia que tem certa sensualidade, sexualidade, né? Década de 70, pessoal, tá bom? Agora ela é mais ousada, né? É um poema que se chama Fatal, é Mulher Fatal. Vamos ver? Olha só a ironia dela. Os moços tão bonitos me doem, impertinentes como limões novos, né? Pertinente azedo, né? Os limões novos, aquele limão bem azedo, né? Então os moços tão bonitos me doem. Eu pareço uma atriz em decadência, mas como sei disso, o que sou é uma mulher com um radar poderoso. Então imagine uma mulher mais velha, diante dos moços bonitos, percebe que ela não tem vez ali, né? Ela parece uma atriz em decadência. Mas como ela tem autocrítica, ela não se sente como uma mulher em decadência, ela ativa um radar poderoso, né? Uma percepção poderosa. Por isso, quando eles não me veem, como se dissessem, acomoda-te no teu galho, eu penso, bonitos como potros, não me servem. Ou seja, quando eles a olham já querendo distância, tipo fica na sua, né? Eu penso, são bonitos como jovens cavalos, para mim não servem. Olha só agora a malandragem dela, a malícia. Vou esperar que ganhem indecisão. E espero. Ou seja, vou esperar que eles envelheçam, já não tenham tanto orgulho e essa autoconfiança, para que eles fiquem indecisos e já não se sintam tão seguros, né? E desse modo não rejeitem uma mulher mais velha. E espero.
Quando cuidam que não, estão todos no meu bolso. Quando imaginam que não, eu já os papei, quer dizer, eu já os tenho no bolso. E aí é a voz da mulher geral, né? Então é a mulher já mais velha que é capaz de entender na psicologia masculina conquistá-los, né? Conquistar o homem, certo? Muito bem. Essa daqui é muito interessante e agora a gente já tem uma poesia que vai se apropriar da prosa, né? Então ela vai contar uma historinha para a gente, já não é mais um eu poético manifestando as suas idiosincrasias, a sua percepção de mundo, mas é um eu poético contando uma história. Aqui a gente tem uma história. Briga no beco. Encontrei meu marido às 3 horas da tarde com uma loura oxidada. Tomavam guaraná e riam, os desavergonhados. Ataquei-os por trás com mãos e palavras que nunca suspeitei conhecer. Então é o ciúme, né? O ciúme é aquele sentimento de ser traída. Voaram 3 dentes e gritei. Esmurrei-os e gritei. Gritei meu urro, a torrente de impropérios, né? Então ela ofendeu lá os dois. Ajuntou gente, escureceu o sol. A poeira adensou como cortina. Ele me pegava nos braços, nas pernas, na cintura, sem me reter. Peixe-piranha, bicho pior, fêmea ofendida, uivava. Gritei, 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 até a cratera exaurir-se. Quando não pude mais, fiquei rígida, as mãos na garganta dele, nós dois petrificados, eu sem tocar o chão. Quando abri os olhos, as mulheres abriam alas, né, abriam espaço, me tocando, me pedindo graças. Desde então, faço milagres. Né? Então, ali essa mulher, que esse é um eu poético, né, feminino, que tem uma atitude em que ela sai do prumo, rompe com as convenções sociais de ter que se autocontrolar e agride o homem, né? Ela é capaz de agredir o homem. E a partir daí ela se torna uma referência para outras mulheres. As mulheres, olha lá, as mulheres abriam alas, me tocando, me pedindo graças, né? Então, como se ela representasse para essas mulheres um exemplo de libertação, né? Desde então, faço milagres, né? E a gente pode pensar até no movimento feminista aí, né, da década de 60, de 70, e as mulheres procurando os seus direitos, a sua autonomia, né? Então, mais uma vez, essa temática da mulher, certo? Opa, agora a terceira parte, né? A sarça ardente 1, né? A sarça ardente é também uma referência a um texto bíblico, né? Que, se eu não me engano, está em Gênesis, lá com Moisés. No caso aqui, ela tira o trecho do Êxodo, né? Então, é quando Deus se revela numa sarça, né? A gente pode dizer assim, numa moita, numa vegetação que pega fogo, e esse fogo se apresenta como Deus e conversa com Moisés, né? E aí ela pega um trechinho do livro Êxodo, né? Que é a volta dos judeus para a região da Palestina, para a região de Israel. Uma chama de fogo saía do meio de uma sarça que ardia sem se consumir, né? Ou seja, ela queimava, mas ela não era consumida pelo fogo. Como se só saísse a luz ali, e se o fogo fosse apagado, a sarça estaria da mesma forma, né? Como se ela não tivesse sido incendiada, né? Então vamos ver aí o que é isso, né? São as memórias dela, que é a terceira parte, é uma parte em que ela trata muito da lembrança, né? Olha que bonito, o vestido.
No armário do meu quarto, escondo de tempo e traça meu vestido estampado em fundo preto. Né? Então imagina ali um armário, muitas roupas e ali um vestido que está bem guardado para que não pegue nem traça, nem se envelheça com o tempo. É um vestido preto. É de seda macia, desenhada em campânulas vermelhas, à ponta de longas hastes delicadas. Né? Campânula é aquela forma de flor, de redoma. Né? Então você imagina um vestido preto, de seda, ou seja, provavelmente um vestido que promove certa sensualidade na mulher que veste, né? E aí o preto, o vermelho, né? As longas hastes delicadas. Eu o quis com paixão e o vesti como um rito, meu vestido diamante, né? Então ela desejou ter aquele vestido. Aquele vestido representa a sua sensualidade, né? Então ela vestiu como se fosse um rito, como um ritual para a conquista. Ficou meu cheiro nele, meu sonho, meu corpo ido. Né? Ou seja, nesse vestido, que agora é uma lembrança, né? Ele é um objeto que desencadeia uma lembrança daquela sua época mais sensual, mais jovem, do corpo ido, ou seja, o corpo que já se foi, o corpo que ela não tem mais. É só tocá-lo, volatiza-se a memória guardada. Ou seja, basta tocar o vestido e aquela memória se aparece, se apresenta a ela. E que memória é essa? É o passado. Eu estou no cinema e deixo que segurem minha mão. De tempo e traça, meu vestido me guarda. Então, olha só, ao tocar no vestido, ela revive aquele momento especial da sua juventude. E não é mais ela quem guarda o vestido da traça. É ele, por fazer aparecer essa memória, que a guarda de se sentir velha. Ou seja, devolve a ela aquele momento especial da sua juventude e da sua possibilidade de seduzir. Né? Muito bonito, muito sensível esse poema. Certo? Mais um aqui, lembrando essa terceira parte trabalhando com as memórias, né? Verossímil, ou seja, semelhante à realidade. Antigamente, em maio, eu virava anjo. A mãe me punha o vestido, as asas, me encalcava a coroa na cabeça e encomendava. Canta alto, expevita as palavras bem. Eu levantava voo, rua acima. Né? Então, dentro da tradição católica, era comum vestir as crianças de anjo, né, e colocá-las para cantar, e ela está retomando essa memória aí, e aí ela disse que ela levantava voo, rua acima. Né? Então, ela se sentia, aquela coisa da criança de fantasiar, ela se sentia como um anjo mesmo. Né? Muito bem. Uma lembrança singela da sua infância. Né? A sarça ardente 2. Né? Tira as sandálias dos teus pés, porque a terra em que estás é uma terra sagrada. É Deus falando para Moisés, escrito no Êxodo. Muito bem. Deus estaria falando para Moisés a respeito da terra prometida, né? Mas, como esses versos foram tirados do contexto bíblico, eles têm uma nova significação aqui. E ao ler essa parte, nós vamos perceber que a temática é a morte. A terra sagrada é a terra do desconhecido, é a terra da morte. E ela vai então trabalhar com essa temática, tá? Então, com essa temática de morte, nós temos aí o primeiro poema desta parte. O homem permanecido. Era uma vez uma venta fremente e um duro queixo. Venta é uma narina, né? Então, uma narina
vibrante e um duro queixo. Era uma vez um pisado de levantar pedra e poeira. Então alguém que pisa, é provavelmente um homem, né? Que era vibrante, ao mesmo tempo duro, que passa uma impressão de firmeza, que tem um pisado, ou seja, que pisa forte, pisa firme, né? De levantar pedra e poeira. O que chamam de morte devastou com as narinas, o maxilar, o dorso dos pés e sua planta. Ou seja, aquela vida que existia nele se perdeu por causa da morte, né? Sobrou um gesto reto no espaço, a fremência, um modo de passos e voz. Ou seja, a morte levou o corpo, mas a lembrança dessa sua personalidade ainda é viva. Eu lembro coisas que acontecerão. Então aí é aparentemente um paradoxo, né? Mas a questão da morte, a morte ela acontece todos os dias e vai acontecer, e presenciar a morte uma vez é já ter ideia dela no futuro. Eu lembro coisas que acontecerão. Era uma vez um homem que está rijo, né, forte, firme e cantante, sem o espírito e a lei da gravidade, alegre de nenhuma ameaça, né? O maior temor que as pessoas costumam ter é o temor da morte, né? E aí, quando a morte vem, você não tem mais nenhuma ameaça. Então é este homem morto, né, alegre de não ter nenhuma, de não ser ameaçado, né? Mais uma vez agora a morte, as mortes sucessivas. Quando minha irmã morreu, eu chorei muito e me consolei depressa. Tinha um vestido novo e moitas no quintal onde eu ia existir, né? Então a questão da infância, né? Quando minha mãe morreu, me consolei mais lento, ou seja, a partir do momento que ela vai tomando uma consciência maior do que é a ausência, né, o consolo demora mais tempo para acontecer. Então ali ela já é uma adolescente quando a mãe falece, né? Quando minha mãe morreu, me consolei mais lento. Tinha uma perturbação recém-achada. Meus seios conformavam 2 montículos e eu fiquei muito nua, cruzando os braços sobre eles, é que eu chorava, né? Então é o momento que ela está passando por aquela transição, né, da pré-adolescência para a adolescência, transformação do corpo, e ela vivenciando isso ao mesmo tempo que está vivenciando a morte da sua mãe, né? Então é aquela situação incômoda, né? Fiquei muito nua, cruzando os braços sobre eles, é que eu chorava. Quando meu pai morreu, nunca mais me consolei. Busquei retratos antigos, procurei conhecidos, parentes, que me lembrassem sua fala, seu modo de apertar os lábios e ter certeza. Reproduzi o encolhido do seu corpo em seu último sono e repeti as palavras que lhe disse quando toquei seus pés. Deixa, tá bom assim. Quem me consolará desta lembrança? Meus seios se cumpriram, e as moitas onde existo são pura sarça ardente de memória, né? Então, ela retoma o que ela colocou no início do poema, a questão dos seios, né? Que ela era aquela adolescente, pré-adolescente, que estava para se transformar em mulher, e agora os seios dela já estão, já se formaram, né? Ou seja, ela já é uma mulher. E ela já tem noção da existência. E ela retoma a questão das moitas no quintal, que ela fala quando ela perdeu a irmã. Agora, as moitas onde existem, ela já tem consciência de sua existência. E agora o que queima é aquela sarça ardente de memória, né? Que está retomando aí os versículos que são colocados para indicar esta quarta parte do livro, né?
Bom, então essa é a temática que nós vamos encontrar na quarta parte. Tá? E por fim, a quinta parte, chamada de Alfândega, tem somente um poema, e é justamente a partir dessa parte que nós vamos conseguir estabelecer uma relação bem clara com o próprio título do livro, que é bagagem, né? Porque a alfândega é onde se deixam as malas, né? Onde você pode ser impedido de levar a sua mala numa viagem. E a bagagem que ela nos apresenta é a sua bagagem íntima, seu universo de memórias, de sentimentos. É o tipo da bagagem que não tem como ser impedido de prosseguir com o seu dono, né? Então, essa é a análise aí que nós fazemos da poesia da Adélia Prado, lembrando que por se tratar de poesia, todas as análises acabam sendo reducionistas, então nós tentamos contribuir aí com o seu entendimento do livro, mas nós não acreditamos que tenhamos de fato fechada uma análise que resolva, né, a poesia de Adélia Prado, nem a nossa pretensão, algo como isso. Queremos, no entanto, que você tenha uma noção do livro e que isso contribua para o seu sucesso aí na sua vida de vestibulando, nas suas provas, tá bom? Então, um grande abraço, desejo de muita sorte, de muito sucesso, um abraço.